Saudações, senhores alunos e alunas! Nesta videoaula de hoje a gente vai estudar raízes, radiciação. Os senhores vão aprender todas as propriedades importantes de raízes e aprender a calcular raízes. Vamos ficar fera na raiz. Espero que os senhores gostem dessa videoaula. Espero que os senhores curtem. Dá um cliquezinho nesse like aí, ó. Espero que o senhor inscreva no canal, porque se o senhor inscrever, vai ajudar o canal a crescer e a gente vai postar aula até vocês não derem mais conta de estudar. Espero que vocês gostem muito, tenham uma boa aula. Senhores, para iniciar, a definição de raiz, se alguém parar os senhores na rua e falar assim, aquele número elevado, aquela fração ali, é uma potência? Os senhores podem falar, é uma potência, mas ali vocês têm que enxergar que é uma raiz. Raiz é uma potência onde o expoente está sempre em forma de fração, senhores. Olha que legal. Aquele símbolo ali, que é um Vzinho, é chamado de radical. O A elevado à potência N sobre B é a potência fração, que nós falamos na definição. Onde aquele A, que é base, ele vai entrar para dentro do símbolo do radical e vai ser chamado de radicando. O B, que é o denominador da fração expoente, ele vai ser o índice da raiz. E o N é o expoente do nosso radicando. Simples assim. Está no denominador, vai ser potência lá dentro da raiz, do radical. O que está no denominador vai ser o índice da raiz. É simples assim. Isso é que é uma raiz. Simples, né, senhores? Os senhores vão entender melhor quando eu der exemplos numéricos, ok, senhores? Vamos lá? Vamos. O que é uma raiz? Uma raiz é a quantidade de multiplicação que a gente precisa fazer para encontrar um número. Ou seja, eu quero calcular a raiz de 16. Oh, não tem nada lá, não. Esqueceu de escrever, tem 3, 4. Não, não esqueceram, não. Quando o radical, o rapazinho de terno azul está contando ali, ó. Quando não tiver nada ali dentro, senhores, é porque está escrito 2. 2 é o menor índice que uma raiz pode ter. Quando não tiver nada, é 2. Só vê que potência? 5. Quando não tem nada e não está elevado a 1, não precisa escrever, não, né? Na raiz é o 2. Quando tiver nada ali, é 2. É chamado de raiz quadrada, tá? Quando é 3, é 3. Quando é 4, é 4. Mas quando é 2, não precisa colocar, não. Mas se quiser colocar também, não tem problema, certo? Agora, raiz quadrada, 16. Quadrada não é 2? É qual o número que multiplicar duas vezes é 16? É 4, né? 4 vezes 4, 16. Olha a raiz cúbica lá. Cúbica não é 3? O 3 já é chamado raiz cúbica, viu, senhores? Qual o número que multiplicar 3 vezes dá 125? Não, 5, né? 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Olha o terceiro exemplo. É 4. Qual o número que multiplicado 4 vezes dá 16, senhores? É o 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8 vezes 2, 16. É igual cúbica. Qual a raiz cúbica de menos 8? Menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, vezes menos 2 dá menos 8. Eu coloquei esse exemplo aí, senhores, porque nós temos que observar uns detalhes. Quando for positivo, não dá não, mas foi ímpar. Dá. Quando for par, não dá, de número negativo. Eu vou mostrar aos senhores agora, no próximo slide, esse aí é um negócio importante. De menos 8 eu dei um exemplo, mas foi para chamar a atenção dos senhores. Então, raiz, eu acho que ficou bem claro. Nós vamos tentar descobrir qual o número que multiplicado vai dar o que está lá dentro do índice, tá? Esse aí é o processo de raiz. Os senhores vão entender melhor fazendo exercício, né? Que fazendo exercício na prática a gente aprende melhor. Mas tem que observar esse detalhe aí. A gente vai observar alguns detalhes, falar de propriedade, para depois fazer exercício. Senhores, preste atenção aqui. Quando o índice for par, o radicando, que é o letra A, tem que ser maior que zero. Ele não pode ser negativo, não, viu? Ele só pode ser zero ou maior que zero. Só quando ele for par. Tá P ali, ó. Par, P. P de par. O índice for par, não tem raiz par de número negativo. Então, dentro do número dos reais, não existe raiz de número negativo quando o índice for par. Viu, senhores? Existe lá no números complexos, até tem.
Mas dentro do real, não. Ímpar tem, ó. Quando o I pode ser qualquer número real, pode ser negativo, positivo, fração, fração positiva, negativa, sem problema. O A também pode ser fração, só não pode ser negativo quando for par. Então não esqueçam isso. Raiz de índice ímpar, de número negativo, tem. De índice par, não. Tá bom? Informação importante. O exemplo está ali. Raiz de 16 igual a 4. Porque 4 vezes 4 é 16, não é isso? Agora, se fosse raiz de menos 16 quadrado, tem jeito? Multiplicar duas vezes menos, tem jeito de achar menos 16? Não, é por isso, viu, senhores? Então, dentro dos reais não existe não, tá? Menos 64 raiz cúbica existe, porque menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Mais 16 vezes menos 4, menos 64. Então, eu acho que ficou bem claro para os senhores esse detalhe. Quando o índice da raiz for par, não tem raiz negativa. Quando for ímpar, tem, tá bom? Vamos ver algumas propriedades que são legais? A primeira propriedade, que é de letra A, senhores, é aquela propriedade da definição, né? O número A elevado a uma fração N sobre B, o sino de raiz está ali, correto? O índice, que é o B, está ali, que é o B verde, que é o denominador, B é denominador, N é numerador, correto? Aquele símbolo é chamado de radical. O 4 elevado a meio, está ali um exemplo. É igual a raiz, quando não tem nada lá, é 2. Aí vocês estão, eu estou vendo um 2 verdinho lá, os seus não estão não, eu estou vendo, porque quando não tem nada ali é 2. O 4, que era a base da potência, foi virar radicando, está lá dentro. E o 1, que é o numerador, foi colocado ali só para chamar a atenção dos senhores, né? Não precisava colocar não, porque é 1. Mas é para saber que o 1, o numerador vai ali dentro. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Não precisamos preocupar com esse detalhe. Ok, senhores? Vamos ver a letra B ali, olha. A propriedade de letra B, olha que legal que ela é. Olha lá. O nosso símbolo de raiz, que é o nosso radical, tem um índice B de um número A qualquer, multiplicado pelo mesmo índice de um número C. É outro número, não é? Eu posso dizer que é a mesma coisa com a raiz no mesmo índice B de A vezes C. Posso juntar tudo ali dentro, no radical. Então, tem, por exemplo, raiz de 4 vezes raiz de 9, é raiz de 4 vezes 9, raiz de 36, né, senhores? Raiz de 36, 6, porque 6 vezes 6, 36. Sabe o jeitinho de a gente saber se está certo ou está errado? Vamos tirar a raiz de 4, quanto que dá? 2. Raiz de 9, quanto que dá? 3. 3 vezes 2, 6, olha lá. Deu certinho. Fechou a rosca. Ok? Veja ali a letra C, agora uma outra propriedade bem legal. Olha lá, se eu tenho uma raiz de A sobre raiz de B, não tem nada escrito ali no índice? Tem 2. Quando não tem nada é 2, tá? Para ficar escrevendo isso toda hora, quando não tem nada a gente sabe que é 2. Tem que ser igual, tá? Embaixo, no denominador, é igual do denominador. O índice é igual. É a mesma coisa de raiz de A sobre B, né? Olha o exemplo lá. Raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. É raiz de 4 nonos lá dentro. Se eu extrair a raiz aqui, vai dar 3, 2 terços, né? Se você fizer separado, também dá 2 terços. Só fazer a continha. Raiz de 4 é 2, raiz de 3 de 9 é 3, 2 terços. Então, a gente, se tiver separado, pode juntar. Como também pode separar, tá certo? Não é só juntar, não. Tanto pode juntar como separar, né? Não é negócio de casamento, não, mas a gente vai precisar, às vezes, separar uma multiplicação, separar uma divisão. É o artifício que a gente cria na hora de fazer exercício. Por isso que é bom a gente conhecer as propriedades. Os senhores dão um print nessa tela, copiam, imprimem isso aí. Na hora de fazer exercício, tem do lado, até os senhores decorarem, acostumar com elas, tá? Só fazendo exercício que eles costumam. Repita o exercício quantas vezes, depois vão no livro de vocês e façam mais exercício, ok? Mais umas propriedades aí. A de letra D, essa aí vai ter exercício com ela aí para frente. Raiz B de A elevado a N, eu posso dizer, aquele N eu posso multiplicar no 1 lá da potência do A. Só levar ele para dentro. Deu para ver aí? Raiz quarta, tudo elevado a 2. É a mesma coisa de raiz de 4 elevado a 2.
que dá 16, e raiz de 16 é 4. Se você tiver a raiz primeiro do quadrado, dá 2 elevado ao quadrado, também dá 4. Vai dar a mesma coisa. Então, presta bem atenção nela, olha. Tá vendo parênteses? Um N amarelo ali, lá fora. Em cima do A, quando não tem nada, é 1. Eu quis jogar ele para dentro, ele vai lá para dentro do nosso radical, né, que é o símbolo de raiz, multiplicado pelo 1 na potência, ok? Ali não é 4 elevado a 1, multipliquei pelo 2, ficou 4 elevado a 2. No exemplo numérico. Memorizem ela, não vamos usar ela daqui a pouco, tá? Outra propriedade, raiz do índice B. Sobre, dentro dele tem uma raiz de índice C. Do mesmo radicando A, raiz de raiz, né? Eu posso multiplicar B vezes C. Fica raiz, o índice vai ser B vezes C, do mesmo radicando A. Olha lá, raiz cúbica de raiz quadrada de 8. Na raiz quadrada é 2. 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 8. Simples assim, ok? Olha a letra F. Raiz B de A elevado a N. Se eu quiser, olha, essa também nós vamos usar. Essa é boa. Essa é quando a gente precisa escrever números no mesmo radicando. Do radicando no mesmo índice. Mas usar o mesmo radical. Certo? O que acontece? Eu posso multiplicar o índice por qualquer valor, desde que eu multiplique a potência do radicando pelo meu valor também. Os senhores lembram de fração? Numerador e denominador, se eu multiplicar pelo mesmo, não altera? Aqui é a mesma coisa. Se eu multiplicar um índice por um número e lá no expoente do radicando pelo mesmo número, não altera nada. Olha o exemplo numérico. Raiz cúbica de 9 elevado a 2. Eu quero fazer aquele índice virar 12, né? Quero que ele vira 12. Para fazer o 3 virar 12, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4. Se eu multiplicar por 4, a potência lá do 9 tem que ser multiplicada por 4. Então vai ficar a raiz de 12, 2 vezes 4, 8, dá um 9 elevado a 8, né? Deu para vocês entenderem? Não deu? Foi bem explicado isso, viu? Mas vamos fazer exercício com isso aí, vocês vão entender melhor. Olha o letra G, ela é bem legal também, e vai ter exercício com ela também. Olha, quase tudo aí nós vamos aplicar, tá? Por tudo. Raiz, o índice é B, verde, de um número A elevado a N, multiplicado por um C elevado a B. Senhores, olha lá que legal. Do C rosinha é o mesmo do índice, é B. O que eu posso fazer? Eu posso cortar aquele B e jogar o C para fora. Ficou raiz B, C que multiplica a raiz B de A elevado a N. Olha o exemplo lá, 5 que multiplica 3 ao quadrado. Lá dentro, quando no índice é 2. Eu posso pegar, poderia estar escrito 9 ali, sabe, senhores? Aí eu teria que descobrir que 9 é 3 ao quadrado e jogar o 3 para fora. São manobras que vocês vão ter que acostumar a fazer, que vão aparecer o tempo todo. Ficou então 3 jogado para fora, 3 raiz de 5. Ok, senhores? É uma outra forma de escrever valores. Aí os senhores pegam, vejam esse vídeo várias vezes, anotem essas propriedades, porque elas são fundamentalmente importantes. Os senhores vão ver aqui no desenrolar de exercício e repitam esse exercício quantas vezes o senhor achar necessário. Vamos para o primeiro exercício, senhores. Olha, eu tenho qual o valor de x na igualdade raiz 16 de 2 elevado a 8. Então, que está ali no nosso índice 16. 2 elevado a 8 é igual a x, raiz no índice x, igual a 2 elevado a 4. Ele quer saber quanto que vai no x. Gente, a gente tem que ver o seguinte, tudo ali é 2, né? Legal. 8 é múltiplo de 2, múltiplo de 4. Observando os expoentes dos radicais, 8 e 4, podemos perceber que 4 é a metade do 8. Já é uma jogada legal, né? E eu posso, portanto, o número 2 é o divisor comum entre os dois. Então, ali, se você vê o radicando é o mesmo, né? Correto? Entre eles. Então, a gente lembra da propriedade, a gente pode descobrir o x fazendo uma análise da radiciação. Olha lá, x elevado a n vezes x elevado a m é uma propriedade que você lá fora. Se eu dividir pelo mesmo valor, tanto o índice e o radical, não altera nada, não é? Ah, mas você falou multiplicação. Falei, multiplicar e dividir é a mesma coisa. Multiplicar por 2, certo? Você multiplica. Se você quiser dividir, você multiplica por meio, é a mesma coisa. Então,
Se você pode multiplicar, você pode dividir desde que seja pelo mesmo valor, tá, senhores? Então, o que eu fiz ali? Eu peguei o 16 e dividi por 2. E também peguei o 8 e dividi por 2. Quando é que ficou a primeira situação lá? Ficou raiz de 8 de 2 elevado a 4. Ah lá, gente, que legal. 2 elevado a 4 ficou tudo lá dentro igualzinho, não ficou? Então, o x só pode ser quanto? 8, né? Simples assim. Repitam esse exercício, refaçam várias vezes, aí vocês, aplicando essa propriedade, aí vocês vão entender a propriedade. Olhando a minha explicação, vai ficar mamão com açúcar para vocês, senhores. Vamos mais um exercício legal? Olha aí. Simplifica o radical, raiz 2 elevado a terceira, de 5 vezes 5 elevado a quarta. Senhores, é um exercício um pouquinho mais exigente, mas vai ser legal para a gente. Vejamos aqui, senhores. O expoente igual ao índice do radical. Então, a gente tem que pegar e simplificar isso para esse expoente ficar igual a 2. Olha lá, 2 a terceira, você lembra de potência de 10? Multiplicação de potência de 10 conserva a base e soma os expoentes, né, senhores? Então, eu posso escrever aqui 2 a terceira de outra forma lá. 2 a terceira, eu posso dizer que é 2 elevado a 3 mais 1, não é? E 2 elevado a 3 mais 1, eu não posso dizer que é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1? Está escrito ali. Escrevi tudo em função de 2, porque o índice do nosso radical é 2. Aí tem o 5 elevado a quarta. Vou escrever tudo em função de 2 também. Não é 5 elevado a 2 mais 2? Que é 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2? Beleza, pura simples. Agora eu vou jogar isso tudo no radical, que é a mesma coisa. O 2 a terceira é 2 elevado a 2 vezes 2. O 5 a quarta é 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Está tudo multiplicando ali, né, senhores? Substituir o valor lá, né? O que era 5, 2 a terceira e 5 elevado a quarta. Está ali, tudo que eu achei ali, coloquei lá dentro do radical. Agora, quando é igual, eu não posso jogar para fora? 2 a segunda, cortei ali e joguei o 2 para fora. O 2 ali de 1 não tem jeito, ele ficou. O 5 a segunda, peguei e joguei para fora também. Lá é 2, o outro é 2, igual naquela propriedade. A última até eu acho que nós vimos. O outro 5 eu fiz a mesma coisa. Agora multiplicou. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 10 vezes 5, 50. Essa propriedade, gente, é essa última que nós vimos aqui, ó. Essa última que está aí. Lembra que eu joguei o 3 lá para fora? Porque deu 3 ao quadrado? Então, é simples assim, tá? Não esqueçam desse detalhe. Essa aí é a que nós vimos aí. Fizemos esse exercício aqui usando ela. Olha lá. 5, 2 ao quadrado jogou lá para fora. 5 ao quadrado jogou lá para fora. O outro 5 ao quadrado jogou lá para fora também. Ok? Espero que os senhores tenham entendido. Anote esse exercício, o primeiro, o segundo, e os outros que nós vamos fazer. Repitam eles, depois vem conferir no vídeo. Se errar, faz de novo. Leia, escuta, até os senhores ficaram bons nisso aí. Vão no livro dos senhores, tem mais exercícios lá. Os senhores vão aprender bem raiz aí. Vamos ver outro aqui? Sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais, determina o resultado. Nós temos 4 continhas para fazer aí. A primeira é aplicar a propriedade que eu ensinei vocês desde o início da aula, né? A definição de potência. 8 elevado a 2 terços. Então, nós vamos escrever o símbolo de raiz. Aquele 8 vai ser o radicando, vai lá para dentro da raiz. O numerador, que é 2, ele vai ser expoente do 8. E o 3, ele vai com isso radical. Olha lá, raiz cúbica de 8 elevado a 2, né? Quiser fazer, 8 elevado a 2 é 64. Raiz cúbica de 64 é 4, né? Olha lá, sabendo que 2, 8 é 2 a terceira, a gente pode aplicar uma outra propriedade ali. Eu até vou pelo caminho da outra propriedade também. Sabendo que 8 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 a terceira. Aí o que eu fiz no lugar dele? Eu coloquei 2 a terceira. Aquele 2 que estava no 8 antes, eu joguei lá para fora. Da mesma coisa que eu posso trazer para dentro, eu posso jogar para fora. Aí, 2 a terceira, com 2 a terceira, eu posso eliminar aquele radical, porque eu joguei ele para fora, ficou 2 elevado a segunda, que é igual a 4. Ok, senhores? Ou então vocês podem desenvolver a potência, igual eu falei antes, dá 64, raiz cúbica de 64 é 4. Mas foi bom que eu demonstrei na solução desse exercício para os senhores aquela propriedade que da potência você pode jogar lá para fora o 2, como você pode colocar para dentro. Se eu só pegar
aquela raiz cúbica de 2 terceira 2, usando aquela propriedade, vocês vão pegar o 2 e multiplicar pelo 2 elevado a, vem para cá, 2 vezes 3, 6. Né? Ok, senhores? Então, não tem segredo. Porque 2 vezes 3 é 6. Ok, senhores? Não esqueçam disso. Agora vamos ver uma outra propriedade. Eu devia ter escrito ali 8 elevado a 1 vezes 2, né? Que aí vocês iam ver que o 2 estava para dentro multiplicado com 1. Eu joguei ele para fora. Depois que o 8 ficou 2 elevado à terceira. Então pega a propriedade e aplica em ela. Vamos ver a letra B agora? Letra B. Quanto que dá a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado? Ah, não tem jeito não, que lá é pau, número negativo. Não é não, gente. Ali não é negativo, não. Ali menos 4 ao quadrado dá mais 16. Que a gente resolve a primeira potência ali de dentro do radicando. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Raiz de 16, 4. Tome cuidado com esse detalhe de sinal, tá? Tá feito aí e resolvido. Olha a letra C. Raiz cúbica de menos 8. Esse aí eu até fiz para vocês no início da aula. Falei. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 2 vezes menos 2, menos 8. Dá mais 4 vezes menos 8. Menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Passou um carro de som falando alto aqui, me atrapalhou um pouco, mas está bem claro aí para vocês, tá bom? Menos raiz 4 de 81. Aquele menos lá fora não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, vai multiplicar no final. Raiz 4 de 81, quanto que é? 3, porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Que legal esse exercício, hein? 4 exercícios no só e deu para aplicar várias propriedades. Observem bem, vão nas propriedades, refaçam o exercício, vejam a minha explicação aqui e os senhores vão ficar muito fera em raízes. Olha aqui, esse aqui é aquela propriedade para a gente reduzir ao mesmo radical. Senhores, reescreva os radicais. Raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 5, raiz quarta de 2. De forma que os três apresentam o mesmo índice. Bom, ali, portanto, o índice dos radicais deve ser 12, porque eu resolvi os exercícios e coloquei para os senhores ali, não é? Como é que eu cheguei por que tem que ser 12? Eu tenho que pegar o 2, o 3 e o 4, tirar o mínimo de comum dos três. Ali na minha continha do mínimo, olha lá, MMC de 2, 3 e 4, não preciso colocar o 2, porque o 2 já é múltiplo de 4. Mas se quiser colocar, coloque lá, faça do jeito que você sabe. Tem que calcular um MMC. O MMC dá 12. Então, para me reduzir ao mesmo índice ali, eu tenho que usar o 12. Não adianta usar outro número. Aí eu não vou conseguir chegar no mesmo índice. Então, quando eu tirei o mínimo, eu cheguei à conclusão que o mínimo, que todos têm que ser 12, para ficar igual. Aí eu vou pegar o primeiro. Né? O primeiro lá não é 2, quando não tem nada, não é 2. Raiz de 3. Qual o número que eu vou multiplicar por 2 e ele vai virar 12? Todo mundo sabe, né? 2 tem que ser multiplicado por 6 para virar 12. Aí eu peguei o 2 e multipliquei por 6. Se eu multipliquei o 2, que é o índice, eu tenho que ir lá na potência do 3 e multipliquei por 6 também. Aí ficou raiz 12, 6 vezes 1, 6. Olha lá, tá até bonitinho o quadrinho amarelo indo e voltando e mostrando para nós. Olha lá, raiz cúbica de 5. Para fazer o 3 virar 4, fazer virar 12, eu tenho que fazer o quê? Fazer o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar por 4, né, senhores? Multiplicando 3 vezes 4, 12. Aí lá dentro, eu tenho que pegar, não é 5 elevado a 1, multiplicar por 4 também, por raiz 12 de 5 elevado a 4. Olha lá o outro. Para mim fazer o 4 virar 3, virar 12, eu tenho que multiplicar por 3, né, senhores? Então, 4 vezes 3 ficou 12. Aí o 1 lá, eu tenho que multiplicar por 3 também, porque eu multipliquei o 4 que estava lá fora, ficou 3, 2 elevado à terceira. Aí todos ficou com índice igual, olha lá. Ok? Muito simples assim. É só tirar o mínimo e daí você vai analisar o que você tem que multiplicar. Multiplicou o índice, a potência do radicando também é igual, não vai alterar nada. Ok? Vamos fazer mais um exercício legal para dar encerramento a essa aula. Meu conselho é que os senhores refaçam todos esses exercícios acompanhando o vídeo, vai pausando, vai fazendo e tudo vai dar certinho.
Sendo A igual a raiz quarta de 5 e B, raiz quarta de 3.125, determina o valor de 4A menos B. Certo? Então ele botou ali uma equação para a gente achar ela sabendo aqueles valores ali. Então, senhores, nós vamos calcular esses valores, né? Primeira coisa que eu fiz, eu não tenho 4A menos 2B? Eu já coloquei tudo ali. O A vale quanto? Raiz quarta de 5. No lugar dele, eu coloquei raiz quarta de 5, a setinha branca da tela mostrando. Menos, porque ali é menos. 2 que multiplica o B, o quê? Raiz quarta de 3.125. Bom, acabou, fim de papo. Correto. Agora, senhor, eu estou vendo ali que o 3.125 termina em 5. Ué, então o que eu vou fazer? Eu sei que ele é divisível por 5. Então, que todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Eu vou fatorar esse cara para ver o que vai dar. Considere a raiz de. Não é 4? Lá não é 4? Presta atenção. O índice é 4 nos dois. Então vamos considerar lá 4 e ver como é que eu posso escrever esse 5 em função de 4. Né? Vamos lá fatorar? Olha lá. 3.125, que é o nosso número, fatorando dá 625, por 5, 125, por 5, 25, por 5 dá 1. Aí eu descobri que 125, né? 3.125, eu posso escrever que não tem 5 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou escrever 5 elevado à quinta? Não. Eu vou escrever 5 elevado à quarta porque lá no nosso índice é 4. Então eu posso dizer que 3.125 é 5 elevado à quarta vezes 5. Correto? Se eu fizer a multiplicação somar os expoentes, tá legal, mas não vai interessar para nós, não vai resolver o nosso problema. Para resolver os problemas, tem que escrever em função de 4. Então, eu tenho 4, raiz quarta de 5, que é o primeiro termo, menos 2, que multiplica. Coloquei lá dentro o que eu achei do 3.125. 5 elevado à quarta vezes 5. Pronto. Aí tenta a raiz a um produto e podemos desmembrar. Aquela história, ali não é 4, 5 a 4, o outro não é 4, pode jogar esse 4 lá para fora. O 5, né? Eu corto o 4 e o 5 vai para fora. Aí ficou 4 elevado à quinta, ou então desmembrar, igual eu fiz aí, que poderia ter tirado já direto. Elevado a 5 elevado a 4 vezes 4 elevado a 5. O que aconteceu? O 5 elevado a 4 eu pude cortar, ficou 2 vezes 5, que multiplica a raiz quarta de quinta. 2 vezes 5 é 10. Aí ficou menos 4 raiz de 5, menos 10. Lembra da propriedade que eu falei? Quando for igual, eu posso somar? Tenho 4 menos 10, dá menos 6 raiz de 5. Então, tome muito cuidado. Quando você for fazer um exercício dessa forma, você tem que observar o que é um índice. Você trabalhar um número nas suas potências, que vai ser a forma de você eliminá-los, como nós eliminamos aqueles 5 elevado à quarta, ok, senhores? Aplicamos as propriedades que nós estudamos. Tem várias propriedades que a gente pode fazer as operações, as manobras que a gente precisar. Está bem explicado, bem detalhado aí. Espero que os senhores anotem esse exercício numa folha de caderno, tenta resolver. Se não conseguir, volta, assiste a aula de novo, até vocês der conta. Dá para vocês compreenderem com as explicações todas que foram dadas, tá? Espero que os senhores tenham gostado, que curtem essa aula e que se inscrevam no canal para que os senhores recebam notificações. Não esqueçam de clicar no sininho. Tenham uma boa sorte.